Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Está no ar, como você viu aí na tela, mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós somos as jovens aqui da sede geral, eu, a irmã Ana Paula, do meu lado, a irmã Caroline, paz do Senhor, irmã Carol. Paz do Senhor. Glória a Deus. E à minha esquerda, a irmã Vitória, paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos muito alegres de estar aqui em mais um programa, falando um pouco, meditando sobre um assunto maravilhoso, que não existe outro maior e melhor, que é comentar sobre a palavra de Deus. Glória a Jesus. Logo de início, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que dirija este programa da maneira que Deus quer. E logo mais vamos estar passando, então, o tema, informações importantes sobre este programa. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos todas juntas. Senhor, amado Senhor, Deus, meu amado Deus, meu Pai, Pai, obrigada, glorificado Jesus, seja por teu mais uma santo nome, oportunidade que o Senhor nos Jesus. concede, ó Pai, Obrigada, de Deus, estarmos aqui, por Senhor, na poder, Tua Jesus, casa, Senhor, participar falando, deste Senhor, da Tua programa, palavra, comentando, Aleluia, Senhor, eu te meditando sobre a Tua glorifico, palavra Senhor, com meu os nossos Deus, irmãos, Senhor, na trazendo, tua Senhor, misericórdia aquilo que sobre Tu as nossas colocaste no vidas, nosso Senhor. Te coração, ó pedimos, Pai. Senhor, que Nós somos abençoe, gratas Senhor, a este Ti, Senhor, programa. por esta rica Abençoe, oportunidade, Senhor, cada uma Senhor, de nós, de estarmos Senhor, que aqui, possamos ó ser um Pai. instrumento Espírito nas tuas Santo, eu te mãos, peço, Senhor. conduz Te este pedimos, programa da Senhor, maneira que Tu aquele queres. que estará Conduz a ouvindo, nossa Senhor, fala, que o Senhor Senhor. toque no seu Conduz cada coração, assunto que Senhor, será que o Senhor tratado aqui, abra ó Pai. entendimento, Oh, Jesus, Senhor, perdoa as para nossas falhas, receber, os nossos Senhor, aquilo que pecados, Senhor. iremos Nós ministrar precisamos de hoje Ti, aqui, Jesus. Senhor. Nós te agradecemos Deus por este eterno, dia, Deus por este poderoso, culto abençoado manifesta, da Senhor, juventude o que teu tivemos, poder, Senhor. Senhor, a E te tua agradecemos glória, por Senhor. este programa que está no Glorifica ar, o teu Senhor. nome, Eu te Senhor agradeço por cada Jesus. videologado que vai Aleluia, estar Senhor, conosco, meu Senhor. Deus. Quem sabe agora ao Abençoa, vivo, Senhor, ou meu quem Deus, sabe, Senhor, daqui uma aleluia. semana, daqui Esta um mês. Quem programação, sabe, Senhor, há anos, abençoa, Senhor vai estar, Jesus, Senhor, cada assistindo palavra, este Senhor, programa, ó dita, Pai. Senhor. Deus abençoa Que possa, grandemente a Senhor, vida do meu surtir irmão, da minha efeito, Senhor, irmã, na vida, de Senhor, algum dos teus visitante que filhos, esteja na assistindo vida essa daqueles live, ó que Pai. estarão Em ouvindo nome de esta Jesus, Senhor, que a mensagem, Tua Senhor. palavra, Espírito Santo, Deus toque os eterno, corações que irá Deus eterno, nós te assistir este glorificamos, programa. ó Pai. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito importante, nós sempre falamos, esqueci de falar no início, a nossa sede geral é localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312. E também com acesso pela Rua Voluntários da Pátria, número 927, para você saber de onde este programa está sendo transmitido, não é mesmo? Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. O nosso supervisor da juventude é o presbítero Leonardo Goulart. E o nosso líder da juventude aqui da sede geral é o presbítero Tiago Machado. Glória a Deus. Então, nós vamos explicar agora, de imediato, de início, como será o decorrer deste programa, mas antes, temos que pedir algo muito importante para os nossos participantes, não é mesmo? Deixar o seu like, comentar, participe aqui no chat juntamente conosco, deixe o seu comentário, a sua participação, um versículo. Esteja ali conosco conectado, é verdade, irmãs. Vocês falando sobre esse assunto me lembrou tal coisa, deu seu testemunho. É muito bom quando os irmãos participam, nos deixam mais tranquilas. E também é muito bom ver que os irmãos estão ali focados no assunto que estamos trazendo. Compartilhe o que você sentir no seu coração, talvez um pedido de oração também pode fazer ali no chat, que no final deste programa nós vamos estar orando novamente. E Amém. nós podemos orar por cada um dos pedidos de oração que estará ali. Então, deixe seu like, compartilhe também com seus amigos, no seu status.
Quando nós compartilhamos o link de uma programação, seja um programa da juventude, seja um culto nos nossos status, além de nós estarmos permitindo para que os nossos contatos tenham acesso a essa palavra, né, é uma forma de evangelizar. E nós também ajudamos, contribuímos para o canal do YouTube, para que cresça cada dia mais e mais almas sejam alcançadas através dessas programações, os cultos abençoados de terça-feira que são transmitidos e milhares de programações que todos os dias temos aqui no nosso canal Rádio Restauração Online. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, a irmã Ana já falou bastante, todas as informações necessárias. Então, agora vamos para o nosso tema. O tema deste programa. Talvez os irmãos viram ali no título, ficou no título deste vídeo, desta live. O nosso tema é Deus, quero agradar o teu coração. E o nosso versículo base se encontra em Salmos, capítulo 51, versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Antes de nós seguirmos e darmos continuidade com tudo que iremos falar, vamos pedir para a nossa irmã Tainê, que está ali na mesa de operações, transmitindo essa programação para você, colocar um louvor. Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Manda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Manda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Manda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Manda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Senhor, já posso entrar
no santuário pra te adorar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo invade meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo invade o meu ser. O Espírito Santo invade o meu ser. O Espírito Santo invade o meu ser. Glória a Jesus, aleluia. Que maravilha este louvor. A fotinho de fundo deste louvor é lá do sítio de Bom Retiro do Sul, onde com certeza todas nós já tivemos muitas experiências com Deus, um lugar onde Deus fala muito conosco, onde nos retiramos para buscar mais a presença de Deus. Aquele Aleluia. lugar é especial, né? Exato. Glória a Deus. Não é à toa que o nome é um Bom Retiro Bom Retiro. do Sul. Glória a Deus. Então, vamos iniciar o nosso tema, o nosso programa com o tema que apresentamos, Deus, quero agradar o teu coração. Este hino, ele fala justamente disso, né? Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem tem as mãos limpas, um coração puro. Então, antes de nós falarmos tudo que nós precisamos para agradar o coração de Deus, nós preparamos aqui uma breve introdução de coisas que desagradam o coração de Deus, para nós entendermos, então, o que desagrada, que nos afasta de agradar o coração de Deus, para depois falarmos o que podemos fazer, o que devemos fazer para agradar o coração do nosso Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós preparamos aqui alguns exemplos do dia a dia, quando nós estávamos meditando, conversando sobre essa programação, e começamos a conversar e pensar o que desagrada o coração de Deus como um exemplo prático. Então, nada melhor do que pegar exemplos do nosso dia a dia, pois nós sabemos que a semana, todas as nossas semanas, a semana de um mês, contém 7 dias. Se nós formos pegar somente o culto da juventude, é um sábado daquela semana. Uns 4 ou 5 sábados ali por mês, dependendo de quantos dias tem aquele mês. Então, de 7, é o culto da juventude. O segundo culto, que eu acho que os irmãos mais assistem, mais veem presencialmente, é o culto de terça-feira. Nosso culto de ensinamento, de doutrina, né? E o terceiro seria o culto de domingo. Então, são 3 dias, acho que são os cultos que mais o pessoal está presente, né? Os cultos da noite. Muitos irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus, conseguem estar aqui nas quartas-feiras, durante o dia, nas quintas também, ou quinta-noite, né? Que nós também temos culto à noite. Mas eu acho que esses 3 cultos são os principais que o povo de Deus está reunido aqui na igreja. Glória a Deus. Então, nós temos outros 4 dias em que estamos ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na faculdade, em cursos, tantas atividades. Então, muitas vezes nós sabemos que a rotina, ela pode ser extremamente cansativa e corrida. E que nós precisamos estar revestidos da presença de Deus, da glória de Deus, para nós conseguirmos vencer todas as tentações diárias, todas as batalhas e as lutas que vêm sobre as nossas vidas. Então, exemplos que nós separamos, que no nosso dia a dia pode nos afastar do coração de Deus, aos poucos, por mais que muitas vezes seja em um dia algo que parece tão pequeno, pode nos afastar em determinado prazo, a longo prazo, algo muito recorrente, como, por exemplo, o uso ou mau uso da internet,
quanto tempo nós depositamos neste aparelhinho aqui, seja num notebook, seja num celular, ou quem sabe a falta de organização para buscar a Deus no nosso lar, no nosso quarto, o nosso tão famoso que nós tanto falamos, o nosso devocional diário. Inclusive, deixamos esse convite para os irmãos. Todos os programas que eu tenho a oportunidade de falar, eu estou falando. Nós temos agora uma bênção que chegou para o Ministério de Restauração, que é a jornada de oração. No nosso canal oficial do Telegram, o IPAD Ministério de Restauração, você pode acessar lá. Nós temos uma mensagem, um texto gigante, assim, com vários horários durante o dia, que você pode clicar ali em um link do Meet para você orar com muitos irmãos que estarão orando ali em determinados horários. Começa, se eu não me engano, desde as 6 da manhã até a meia-noite. Na verdade, são 24 horas por dia, porque tem mais a rede mundial de oração da meia-noite às 6. Então, não para. É oração 24 horas por dia e assim vai. Então, você pode encaixar ali na sua rotina, no seu dia, um horário para estar buscando a Deus. Quem sabe a sua rotina possa ser muito corrida e você talvez não esteja conseguindo ainda participar desta rotina. Mas eu te faço um convite que nós venhamos a nos organizar para pelo menos um daqueles horários nós estarmos ali. Me chamou muita atenção o que a irmã Cristina Schmidt disse em uma quarta-feira, quando ela estava ministrando a EBQ, a Escola Bíblica de quarta-feira. E ela disse assim, como a nossa mente e o inimigo nos cega durante o nosso dia a dia, na nossa rotina, a nossa tão corrida rotina, que nós não temos tempo para orar. E é verdade. Quantas vezes nós estamos ali em função com o nosso lar, a faculdade, o trabalho, cursos, enfim, tantas coisas que nós temos, cada um com a sua rotina, com as suas funções. Quantas vezes a gente pensa, meu Deus, eu não tenho tempo para orar, eu não estou tendo tempo. Mas a gente sabe que isso é uma mentira do inimigo para nos cegar. E que a gente não avance no mundo espiritual. Irmã, essa semana passada, também ali no canal, o pastor Humberto, ele grava uma oração. Sim, muito mais bem ou lembrado. menos uns 30 minutos todos os dias. Uhum. E numa dessas orações eu lembro que ele orou falando justamente nisso. Que se a gente para ver as coisas materiais, as coisas que a gente, físicas, né? A gente sempre vai ter algo para fazer dentro de casa, ou é lavar o carro, ou é limpar a casa, ou é as irmãs que são casadas, né? Têm filhos. Enfim, sempre vai ter alguma desculpa. É verdade. Né? Uhum. Então, a gente fica muito envolvido no nosso dia a dia com as coisas materiais, as coisas físicas. Só que a gente não pode esquecer do lado espiritual, daquele nosso momento com Deus, momento de oração, do devocional, né? E é justamente isso o pastor estava orando esses dias, né? E as orações do pastor é uma pregação, né? Sim, é uma bênção. Eu gosto de estar escutando sempre que posso ali, às vezes indo para o trabalho de carro, alguma coisa eu ponho para escutar, porque é realmente isso que a irmã estava falando. A gente não pode deixar o nosso dia a dia, o desgaste, né? Porque muitas vezes, teve uma vez que aconteceu algo no meu trabalho e eu sempre oro antes de sair de casa. E aquele dia aconteceu algo terrível e eu ouvi uma voz: se tu não tivesse orado, ia acontecer algo muito ruim. E eu vejo então que a gente entregar o nosso dia ali, começar entregando o nosso dia para Deus, Deus se encarrega ali de cuidar, de tomar conta de nós, né? É verdade, glória a Deus. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa é o poder da oração. Imagina ainda o Espírito Santo tocou no seu coração, lhe falou, né, irmã Caroline? O que teria acontecido? Que bom que você ouviu a voz do Espírito Santo e orou antes de sair de casa. E ainda o Espírito Santo te falou que se tu não tivesse orado, poderia acontecer algo pior, né? Mas poderia acontecer algo ruim, melhor dizendo. Mas imagina, é algo que eu sempre paro para pensar no nosso dia a dia, nossa corrida, rotina, né? Imagina pensar nos milhares de livramentos que Deus nos dá
todos os dias e que nós nem vemos, nem sabemos, né? Vamos saber só na eternidade. Que coisa preciosa, né? E muito bem lembrado, muito obrigada. Sobre os áudios também que o pastor Humberto envia todos os dias ali 30 minutinhos, né? Uma bênção. Nós falamos isso no programa passado, sobre o Espírito Santo, que nós conversamos, e eu comentei isso com as irmãs, como é precioso ouvir a oração do pastor Humberto, porque ele é um exemplo, assim, na oração. Ele derrama a sua alma diante de Deus, ele não omite nenhum detalhe em sua oração, ele conta tudo para Deus. A gente vê que é uma conversa de um servo de Deus com o seu melhor amigo, com Deus Altíssimo. É uma conversa muito respeitosa, muito maravilhosa, honrando a Deus. Ele sempre inicia agradecendo. Uma coisa que é muito importante nas nossas orações, né? Às vezes, quantas vezes nós nos ajoelhamos e já saímos assim com uma lista gigante. Senhor, eu preciso disso, dá vitória nisso, naquilo. Olha para fulano, olha para ciclano, olha para minha vida, eu preciso disso. E às vezes a gente nem agradece, né? Às vezes eu faço isso. Quem e aí nunca? lá no meio da oração, meu Deus, eu não agradeci. Daí eu Obrigada, volto. É bem assim. É verdade. É bem assim que acontece. Mas, então, deixamos este convite ali no nosso canal do Telegram, nosso canal oficial do Ministério Restauração. Você vai encontrar, então, esta jornada de oração que você pode participar conosco em diversos horários do dia. As orações do pastor Humberto, várias mensagens de vitória para a sua vida, várias meditações, são enviadas umas 2 imagens por dia ali, com uma meditação. Também o nosso devocional diário, exatamente. Nós estamos agora no meu melhor agosto com Deus. Então é enviado todos os dias, dia 1, dia 2, todos os dias do mês, o devocional diário. Tem ali o textinho para você ler, tem o áudio e ainda agora está saindo um vídeo no YouTube contando esse devocional. Então há diversas maneiras para nós estarmos ali meditando um pouquinho na palavra de Deus, mas que não seja somente isso. Não é mesmo? Isso tudo nos edifica, nós podemos estar ali em uma fila do banco, no carro, indo para o trabalho, não é mesmo, irmão Carol? Mas que isso não seja somente a nossa busca, a nossa única fonte de busca por Deus no nosso dia. Nunca. Que a nossa fonte diária seja o nosso momento com Deus, no nosso quarto, aquele momento precioso só nós e Deus, um devocional caprichado, podemos dizer assim, nosso melhor que nós possamos entregar a Deus. Bom, vamos continuar ali com o nosso assunto, pois é muito fácil, a gente entra muito no assunto de como agradar a Deus, mas é importante passarmos rapidamente algumas coisas que desagradam, então, ao coração de Deus. Como esses exemplos que nós citamos, os irmãos já sabem, nós precisamos cuidar para que na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós possamos dar o nosso melhor a Deus, ter ali o nosso momento devocional, cuidarmos com as coisas que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Nós sabemos que isso, além de nos afastar da presença de Deus, isso desagrada o coração de Deus. Então, que nós venhamos fazer uma autoanálise, nos analisar. O Espírito Santo, geralmente, ele nos avisa. Irmã, agora eu lembrei que muitas vezes a gente até pega o celular para ir olhar o videozinho do devocional, fazer outra coisa ali, né? Uma oração, alguma coisa. E daqui a pouco, o que acontece, irmã? A gente está vendo outros vídeos, outras coisas, e não vimos o que a gente queria ter visto. É verdade. Ou o foco, né? Somente aquilo. E, irmãos, isso é uma dificuldade para todos nós. Talvez você esteja aí, é verdade, eu preciso mudar. Nós vamos entrar nesse ponto também que nós estávamos conversando, não é mesmo? E quem sabe você está se julgando. Saiba que isso é uma dificuldade para todos. Nós vivemos na era da internet e é uma coisa muito sedutora. Algo que para nos tirar o nosso tempo é rápido, é assim, no estalar de dedos. Então, que venhamos pedir foco para Deus. Vamos nos esforçar para ter foco, cuidar quando nós formos acessar, né? Creio que isso é uma dificuldade para muitos, ou para a maioria, ou para todos nós, melhor dizendo. Então, nós separamos aqui alguns versículos também, que nós vamos ler. O primeiro
está em Salmos, capítulo 101, versículo 3. A irmã Carol pode ler para nós? Glória a Deus. Vamos ler em Salmos, capítulo 101 e o versículo 3. Que diz assim: glória a Deus. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Glória a Deus. Então, esse versículo ele é um complemento do que nós estávamos falando, né? Por exemplo, se a sua dificuldade tem sido o que tem tomado o seu tempo e te tirado da presença de Deus ou ocupado o lugar que seria para a presença de Deus, para você buscar a Deus, se o celular, se a internet, o acesso ali às redes sociais tem sido esse meio que tem tirado o seu foco, este versículo ele é um complemento disso, né? Que diz ali, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então, é como aquela frase que os olhos são a janela da alma, né? E eu acredito muito nisso, que realmente todo o nosso corpo, ele precisa ser honrado, precisa ser preservado. Nós somos templo do Espírito Santo e todo o nosso corpo precisa ser agradável a Deus. Então, os nossos olhos, o que os nossos olhos olham, veem, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos, tudo que sirva para louvor a Deus. E nós também vamos ler um versículo para finalizar esse tópico, que eu acho que ele explica muito bem o que estamos querendo dizer, que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, que vai nos dizer assim, eu anotei aqui, mas as irmãs podem ir procurando. Ele é bem conhecido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, talvez como a irmã Caroline falou, né? Às vezes nós pegamos o YouTube, por exemplo, ali no nosso celular e vamos acessar uma coisa lícita, né? Vamos acessar ali o vídeo do devocional diário, né? Mas agora, irmã Carol, se a gente, esquece ali, começa, né, a rodar ali aquela telinha infinita e perde o tempo, perde o horário e fica ali 1 hora, 2 horas e quando vê você já perdeu o seu dia inteiro e não sai daquilo ali. Será que isso é lícito? Será que isso convém para a nossa vida? É tudo aquilo que rouba, né, o tempo. Exatamente. Que a gente poderia ter, está sendo dedicado para Deus, ou até mesmo estar falando com alguma irmã, algum irmão sobre as coisas de Deus. Uhum. E às vezes a gente está vendo bobagem ali, né? Uhum, Que é verdade. bobagem. Gastando o nosso tempo com aquilo que não nos edifica, né? Aquilo não traz nada proveitoso. E eu acho lindo porque Deus, o Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito que aquilo não está certo. Sim. Só que vai da gente escutar e agir, fazer, né? Tomar uma ação em relação àquilo, ou vai passando dia após dia, daqui a pouco o Espírito Santo fala e tu não consegue mais ouvir. Exatamente. Porque tu já não deu mais crédito àquela voz que tu estava escutando, que era Deus falando contigo. É verdade. E é o que nós estávamos falando hoje, comentando quando conversávamos sobre o programa, que é exatamente a maneira que o diabo nos acusa. Um acusador, né? Que dia a dia vive nos acusando, nos deixando mal. Então, é uma das estratégias que Satanás usa. Se nós nos deixarmos levar, por exemplo, começamos ali com um vídeo, né? Que não tem problema algum. Podemos começar com um devocional diário do ministério. Mas nós não dominamos a nossa carne e começamos ali a ver vários vídeos, a perder o nosso tempo ali. Nós já vamos estar gastando tempo em algo que não é lícito. Vamos, de repente, tirar o tempo que seria para Deus, para oração, para a leitura da palavra, para o jejum. Mesmo, às vezes, para estudar, né? Até mesmo para estudar, exatamente. Quem sabe é o meio que você utiliza, né? Quem sabe, até no nosso trabalho, passamos muito tempo na frente de uma tela, né? Mas
Quero dizer isso naquele tempo que nós escolhemos. O que vamos fazer agora? O que vamos fazer? Vamos ler um livro? Vamos tocar um instrumento? Ou vamos ficar no celular? Então, quem sabe, eu não sei o que tem afligido a sua vida, você que nos escuta, mas quem sabe você está numa situação que você se deixou levar por alguma coisa e agora está sofrendo acusações do diabo em sua mente, que você é um pecador, que você não tem perdão. Saiba que isso é uma mentira do diabo. Por acaso há algo demasiadamente impossível, difícil para o nosso Deus? Hoje, nós ouvimos a pregação do irmão Jonathan Salazar no culto da juventude, agora, há poucas horas atrás. Ele falou uma frase que me marcou muito, que ele disse assim: a vergonha de pecar não é maior do que o poder de Deus para perdoar pecados. Glória a Deus. Meu Deus, essa frase explodiu na minha cabeça. Porque era exatamente o que nós estávamos conversando antes do culto. Glória a Deus. Eu não sabia o que o irmão Jonathan iria pregar, mas o Espírito Santo já sabia. E é uma das partes que nós conversávamos ali, falávamos quantas vezes isso acontece na nossa vida. A gente é falho, a gente é pecador, somos seres humanos miseráveis, carecemos da graça diária de Deus, as misericórdias de Deus para nos ajudar a suportar as lutas diárias, a vencer as tentações. Então, quantas vezes o inimigo nos cega quando nós estamos errando, quando nós falhamos, nós pecamos, que ele deixa-nos de uma maneira. Eu falava isso com as minhas irmãs, porque nós usamos o exemplo de Davi, de uma oração que ele faz em Salmos, que ele diz ali, ele derrama a sua alma, uma oração de arrependimento a Deus, em que ele fala sobre tudo o que aconteceu, todo o arrependimento derramado aos pés do Senhor. E eu até brinquei com as minhas irmãs, eu acho que Davi era melancólico, porque a maneira que ele escreveu esse salmo e muitos outros, eu acho que talvez ele fosse melancólico. Não sei se o primeiro temperamento dele, mas talvez o segundo. Porque é assim, de uma alma derramada, aquela maneira que o melancólico é, que eu me identifico demais com essa melancólica. E realmente é assim nas nossas vidas. Quantas vezes estamos, erramos, falhamos e estamos ali com aquele peso na nossa mente, na nossa carne, o peso do pecado. Então, nos derramamos diante da presença de Deus. Mas quem sabe, jovem, você está me escutando e você está sendo acusado pelo inimigo de uma tal maneira que a sua mente, o seu corpo está em guerra e você acha que talvez não tenha perdão para a sua situação. Eu te digo, há perdão sim. Se derrame nos pés de Jesus. Deixe Jesus limpar a tua alma, o teu interior. Se é algo que você vê que você orou, que você entregou a Deus, mas que ainda te incomoda, fale com a sua liderança. Fale com o seu líder, com a sua líder. E comente com eles, peça ajuda em oração para os seus irmãos. E a vergonha de pecar não é maior do que o poder de Deus para perdoar os pecados. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que nós já podemos passar para o próximo tópico, entrando então nessa oração que Davi fez. Amém. Essa oração está em Salmos capítulo 38. Nós não temos tempo, infelizmente, para ler todo esse salmo, mas eu convido os irmãos a meditarem depois. Nós vamos ler só alguns versículos, que o salmista Davi ele inicia dizendo assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura.
Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. E ali o salmista ele vai contando toda a sua petição, todo esse peso do pecado, esse fardo que atormenta, eleva os pensamentos dele. E ali no versículo 9 ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Glória a Deus. Quem sabe você tem sofrido setas, você tem passado por provas que a ansiedade já tomou conta do seu ser. Que essa ansiedade não esteja oculta diante de Deus. Conte para o seu Pai, conte para o seu Mestre, o seu melhor amigo, Jesus. Ele pode te ajudar, ele vai te ajudar. Então, eu convido os irmãos a meditarem depois neste capítulo, que é maravilhoso. O título é Arrependimento do Pecador. Então, que coisa maravilhosa é um coração quebrantado diante da presença de Deus. E assim entramos no nosso tópico, que agora sim é o tema do nosso programa. Como eu posso agradar o coração de Deus? Nada melhor do que já iniciar com um ser humano, uma pessoa, um homem que era segundo o coração de Deus, que era Davi. Glória a Deus. Glória a Deus pelo exemplo, pelos testemunhos, por quem Davi era e nos deixou em sua palavra todos esses exemplos. E nós abrimos então este tópico com este capítulo que fala ali sobre o arrependimento do pecador. Quão lindo! Imagina se nós, meros mortais, seres humanos falhos, eu já fico feliz, quebrantada, emocionada de ver um pecador ali se arrependendo, jogado aos pés do Senhor, derramando a sua alma diante de Deus. Imagina como não fica o coração de Deus. Então nós sabemos que Davi, ele era segundo o coração de Deus, porque ele era um servo obediente a Deus, um servo que temia a Deus. Isso não significa que Davi não tinha pecados, que Davi não errou, que Davi não falhou, não pecou. Não, muito pelo contrário. Nós vemos diversos exemplos na Bíblia que tratam de momentos em que Davi passou por situações em que aquela atitude, o que ele fez, não agradou o coração de Deus. Mas ele tinha um diferencial. O coração dele ele era quebrantado diante da presença de Deus. E isso, esse arrependimento tão sincero e verdadeiro, agradava o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim nós podemos seguir aqui com todos os exemplos que separamos, glória a Deus, de como nós podemos agradar o coração de Deus. Então, como falamos no programa passado também, a nossa vida é aquele famoso tripé. Dessa vez eu não errei. O famoso tripé, que é a fórmula, né, do cristão ali, o básico, o necessário, que a gente sabe que nós devemos fazer todos os dias, né? É algo tão presente na nossa vida, que é algo que virou, assim, um exemplo base, né? Esse tripé que é a oração, a leitura da palavra e o jejum. A adoração também, pode ser um tripé de 4 pontos, não, né? Não seria tri, seria um quadrupé. Mas a nossa base são os 3. O jejum, a leitura da palavra, a oração. E nós sabemos que isso é o mínimo, né? É o mínimo na vida de um cristão que nós devemos fazer. É isso que vai nos deixar mais perto da presença de Deus. É a forma que nós podemos ter essa comunhão diária com Deus. Eu não sei se todos sabem, né? Um tripé é aquele... Assim. É 3 pezinhos. Se eu tirar um pezinho, o que vai acontecer? Vai cair. A capenga, né? Então, esses 3, eles têm que andar junto, né? Exato. Jejum, a palavra Perfeito. e oração. Porque se uma perninha tá meio capenga ali, quase caindo, todo o tripé vai estar meio capenga. Não é mesmo? É verdade. Ótimo exemplo. E a gente sabe que às vezes é difícil, né? Manter os 3 juntos. E ter uma vida diária, né? Com todos esses 3 elementos. Porque, como a gente estava falando no início, é o dia a dia desgastante, é luta, é prova, é situações que a gente nem imagina, né? Que possa acontecer.
Mas a gente tem que botar diante da presença de Deus. Se tem algo que está meio difícil ali, ai, não estou conseguindo jejuar, Senhor, me dá força, me ajuda. É ter um coração voltado para Deus, buscando a Deus, né? Buscar esse tripé para ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Essa é a chave, né? A chave básica e base da nossa vida para que nós possamos estarmos, né? Estar mais perto da presença de Deus e agradar, assim, o coração de Deus. Então, nós podemos seguir aqui com o versículo que nós separamos, que está em Romanos, capítulo 7. Esse capítulo é um pouquinho extenso, mas eu acho que dá tempo. Romanos, capítulo 7, do versículo 16 ao 25. A Vivi pode ler para nós? Glória a Deus. Romanos, capítulo 7, do versículo 16 até o 25. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Glória a Deus, aleluia. Estes versículos são muito conhecidos, né, na vida de um cristão. E antes que eu esqueça, um parênteses do que a irmã Carol estava falando, realmente, na nossa rotina diária, em nossas vidas, às vezes, não é nem por mal, mas nós temos visto, presenciado isso, que parece que o tempo está passando de uma forma surreal de rápida. Parece algo, assim, que não tem como explicar. Mas a palavra de Deus já falava que os dias seriam abreviados. Então, talvez o relógio de Deus esteja apressando o tempo, porque a hora irá chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sabemos que isso é para o nosso bem, né? Mas talvez você esteja se perguntando, irmã Ana, mas não é nem por mal, é porque a rotina é extremamente corrida mesmo. Eu sei, eu te compreendo. Mas que nós venhamos nos esforçar. Eu falava com a mãe, isso hoje. Minha mãe, a irmã Cláudia Eduardo, está aqui conosco, dando todo o apoio moral e suporte. A irmã Marla, creio que está ali do ladinho também. Tá no templo, eu acho. Tá no templo, glória a Deus. E falava com ela isso, quanto nós devemos nos esforçar. Às vezes, como expliquei, não é nem por mal. Com a rotina do dia a dia, passa tão rápido que quando vê... E tem um ditado, né? Quem quer, arruma tempo. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Exatamente. E é verdade. E o ser humano sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem alguma desculpa para dar. Verdade. Mas que isso não esteja na nossa vida. Que seja um hábito diário, esse tripé, que é tão essencial nas nossas vidas. E
este versículo nos fala disso. Às vezes, como diz ali, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa carne não quer orar. Nossa carne não quer buscar a Deus. Mas se eu faço isso, eu consinto com a palavra de Deus, com a lei que é boa, que vai me fazer bem. Então a gente vê que é um esforço. Não é algo, meu Deus, eu vou abrir a minha Bíblia agora, eu vou orar, irmã Vitória, por 1 hora, 2 horas, porque eu quero orar, eu consigo orar. Não! Muitas vezes nós vamos estar acabado de um dia de trabalho, cheio de estudos da faculdade, e a gente vai estar esgotado. A última coisa, misericórdia, a última coisa que a gente vai ter disposição é para se ajoelhar, para ter um tempo ali com Deus. Mas é um esforço. É um esforço, nem que durma ajoelhado. Exatamente. Exatamente, nem que você durma ajoelhado, mas eu fico imaginando o nosso Pai de amor, como ele olha isso, né? Mas o esforço, Deus, ele é tão amoroso que eu imagino que ele se compadece, ele vê o nosso esforço. Glória a Deus. Eu lembro de um vídeo que era os pensamentos intrusivos, a irmã Ana Paula. Era justamente isso, era um pai alimentando um filhinho, eles estavam em um restaurante, e ele estava tão cansado, com tanto sono, aquela criança, que ele pegou o braço do pai, assim, estendeu e dormiu na mesa, assim, dormiu. E o pai ficou assim, só conseguia rir, sabe? Viu que ele estava extremamente cansado. Então, o nosso pai de amor, imagina, o amor de Deus, né? Deus compara até um amor de mãe, que a gente vê que é um amor mais precioso e maior que existe nessa terra, aqui nessa terra, Deus compara, né? O amor de mãe se compara ali ao amor de Deus, que Deus, ele é tão amoroso conosco, que eu imagino que Deus deve olhar uma situação assim. Porque talvez, irmã Caroline, eu falo isto porque eu já ouvi muito. Inclusive, confesso que eu já dei essa desculpa. Aquela desculpa que a gente ouve é assim: mas se é para orar 5 minutos, então eu não oro. Ou se é para orar, Vivi, estando extremamente cansada, né? Cheguei ali da escola, que adianta eu orar se eu vou dormir? Eu sei que eu vou dormir. Você não sabe. Quem sabe você vai ajoelhar, naquele esforço ali você pede para Deus graça, Senhor, eu estou extremamente cansada, os meus olhos, assim, ó, já estão fechados, a minha mente, a minha voz embargando, assim, e me dá graça, me dá força, Senhor. Eu preciso orar, eu preciso te buscar. Quem sabe ali Deus começa a te renovar, começa a renovar as suas forças. Já aconteceu comigo. Eu chegar numa consagração sábado, podre de cansada, como a expressão que a gente diz, extremamente cansada. E eu jurava que eu ia ajoelhar e dormir. Tinha certeza. E geralmente a consagração é um ambiente que nós estamos ali, é mais quietinho, cada um orando a Deus, né? Não tem a oração no microfone, geralmente a gente dá um pouquinho mais depois, né? Para ser aquele momento ali especial, cada um focado ali em suas orações com Deus. Então, é fácil, assim, de a gente pegar no sono. Ainda mais que sábado é um dia que nós passamos a semana inteira em função. Então, chegamos ali no sábado cansado, mas estamos ali nos esforçando para estar na presença de Deus. Então, já aconteceu comigo de eu pensar que eu iria, assim, dormir abraçada em cima da Bíblia, e Deus renovou as minhas forças. Foi algo surreal. Eu vi que era Deus, não tinha como eu me despertar daquela maneira. E foi uma bênção. Se você não consegue orar, acha que não vai conseguir orar ajoelhado, ore de pé, ore caminhando, mas não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. E Deus se agrada desse esforço, né, que a gente exatamente. faz. Eu vejo também, assim, às vezes no jejum, né? A gente, no jejum, às vezes tá ali, acha que não vai conseguir, que não vai vencer aquele dia. Mas depois que passa, e aí a gente vai fazer a entrega do jejum, e a gente, que bênção que a gente conseguiu. A gente sente um regozijo, né? Sim, é verdade. Que Deus nos deu graça para suportar aquilo. E a oração também, muitas vezes, eu não tinha vontade de orar. E eu disse, não, mas eu vou orar. E quando vejo, já estava lá chorando, clamando. Eu disse, Glória a Deus. eu, na minha mente humana, achando que eu não ia conseguir entrar na presença de Deus.
É verdade. E muitas vezes isso aí é uma seta do diabo, né? Para Sim. te não orar, para te desanimar. Mas a gente tem que fazer esse esforço que muitas vezes Deus nos renova ali, Deus nos dá graça, Deus nos dá uma oração ali. Às vezes a gente está orando por algo e sente uma graça de Deus. E é isso, meus irmãos. Glória a gente Deus. tem que buscar a Deus, né? Aleluia. É verdade. Então vamos seguir aqui com alguns versículos. Nosso tempo ele passa rapidamente. E um dos versículos que a irmã Carol ela lembrou para nós colocarmos aqui no roteiro é um versículo que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Então, a gente vê que é necessário ter fé. Fé que Deus existe e que Ele é longânimo para nos ajudar, para perdoar pecados e daqueles que o buscam. Como é precioso um coração que busca a Deus. Por isso esse diferencial na vida de Davi. Esse arrependimento sincero, esse coração que temia e buscava a Deus. Aleluia. Podemos seguir aqui, peço para que as irmãs abram em João, capítulo 14, versículo 20 e 21. A Vivi pode abrir em Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Irmã Carol pode ler em João, capítulo 14, versículos 20 e 21. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia, que versículo precioso. Então, uma das perninhas, né, do nosso tripé, ali a palavra de Deus, a meditação, a leitura diária da palavra, nós vemos que isso agrada o coração de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A palavra vai nos dizer, esse é o que me ama. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Deus mostrando que se manifestará a nós. Exato. Então, é um exercício, é uma prática de ambos os lados. Nós precisamos buscar a Deus e assim Deus se manifestará nas nossas vidas. Essa é a receita, essa é a chave. Não existe outro caminho. Deus, Ele conta conosco. Nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça a sua. Tem um versículo, eu não lembro onde está, mas que Jesus fala, né, que todo aquele que se chegar diante dele, né, de maneira alguma ele vai lançar fora. Exatamente. Não lembro onde está agora. Mas eu acho tão lindo isso, porque Deus está falando para nós. Venham, né? Se acheguem em mim, me busquem. Porque Ele está ali de braços abertos, esperando. Exatamente. Glória a Deus. Quem sabe você é uma alma, caiu aqui de paraquedas, estava pelo YouTube, né, navegando. Seja muito bem-vindo. E quem sabe você se pergunta, mas como, né, irmã Carol? A irmã Carol usou um versículo precioso. Pai, eu não tenho forças, eu não sei se eu vou conseguir. Como que eu vou me achegar a Deus com tantos erros, tantas falhas, tantos pecados? Como que eu vou conseguir chegar a Deus assim? A palavra que a irmã Carol usou. Todo aquele, né, que se achegar a Deus, de maneira nenhuma ele lançará fora. Deus está disposto de braços abertos a te receber. E é como a frase que nós lemos: a vergonha de pecar não é maior do que o poder de Deus para perdoar pecados, para transformar a sua vida. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagina, Aleluia. se nós já ficamos felizes. Uma das partes que eu mais amo de um culto é ver uma alma se entregando a Jesus lá na frente.
Então, se nós já ficamos felizes, glorificamos a Deus por aquela alma que está entregando a sua vida nas melhores mãos para guiá-la em todos os detalhes, imagina como que não é essa festa lá no céu. E esse poder de Deus para perdoar os nossos pecados, irmãos, é tão maravilhoso, aquilo nos enche, nos cobre, que a gente sente o amor de Deus nos perdoando ali por seja algum pensamento, muitas vezes, alguma atitude, né? E a gente sente quando a gente se joga, quando a gente vai diante de Deus com o coração, né, arrependido, um coração entregue ali, sabendo que a gente estava errando, que a gente precisa do perdão de Deus. Deus olha para nós com amor, né? É verdade. O amor dele, o amor de Deus pelas nossas vidas é tão lindo. E esse amor, ele nos perdoa. E a gente sente uma paz no coração. Sim. E muitas vezes, após Deus, né, nos perdoar, o inimigo ainda insiste em nos acusar, muitas vezes. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E como o irmão pregou hoje no culto, essa vergonha, essas setas que o diabo põe na tua cabeça, ela não é maior que o amor do perdão de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória Não a Deus. deixa mais o inimigo te acusar. Não deixa mais essas setas descerem para o teu coração. Porque Deus é amor. Deus é maior para perdoar os nossos pecados. E Ele nos ama e Ele quer nos perdoar. Ele quer que nós venhamos a pedir para Ele. Muitas vezes a gente não consegue tem vergonha que não consegue nem chegar diante de Deus para pedir perdão. Né? É verdade. Mas glórias a Deus que nós temos um Deus, um Pai, né, que é bom. Glória a Deus. É verdade. Muitas vezes nós estamos assim, né, irmã Carol? A gente sente a vergonha. Por isso que essa frase foi um impacto assim nas nossas vidas. Eu creio que não só nas nossas, mas que muitos jovens saíram dali hoje do culto impactados, né? E Deus, o poder de Deus é maior. É maior para suprir qualquer vergonha, qualquer tristeza, qualquer ansiedade, qualquer depressão, qualquer fúria do inimigo contra as nossas vidas. Deus, Ele é o suficiente. Ele é tudo. Tudo o que precisamos. E, continuando no que estamos falando de como agradar ao coração de Deus, nós anotamos aqui um versículo necessário, são muitos, como o nosso tempo vai voando muito rápido, nós estamos correndo aqui para tentar falar todos ou a maioria. Em Salmos, capítulo 151, versículo 17, é uma continuação do que estávamos falando. A palavra nos diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, a própria palavra está te dizendo, Deus não vai desprezar um coração contrito, quebrantado diante da sua presença. Um sacrifício agradável a Deus. É o espírito quebrantado. Aleluia. Então, não deixe que as mentiras do inimigo te seguem, que venham cegar a sua visão. Muitas vezes é isso que o inimigo faz. Ele quer nos cegar, nos tirar o foco, nos fazer pensar que o nosso pecado não há perdão. O único pecado que a Bíblia deixa claro que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso, nós sabemos que em tudo, o nosso Pai nos perdoa e Ele quer transformar as nossas vidas. Deus transforma as vidas, Deus cura, liberta de vícios. Deus muda completamente. Nós vemos a vida de cada um dos homens de Deus que andaram nesta terra, como o apóstolo Paulo, Pedro. Meu Deus, tantos que tinham uma vida assim, totalmente diferente. Eram até perseguidores do evangelho e Deus mudou completamente aquela vida. Então Deus é poderoso para transformar. Não deixe que as mentiras do inimigo te seguem. E um capítulo maravilhoso sobre falar. Quando nós falamos sobre agradar o coração de Deus, não há como
não citar Salmos, capítulo 119. Um dos meus salmos favoritos. O maior capítulo da Bíblia. Ele, irmãos, o Salmo 119, ele tem 176 versículos. Nós não temos tempo de ler todo ele. Nem sei se nós iniciássemos ele às 10 horas lendo, talvez a gente conseguiria ler todo, não sei. Mas nós vamos deixar alguns versículos que continuam falando assim como Romanos ali que lemos, né? Aquele que segue os mandamentos de Deus. O Salmo capítulo 119, versículo 4, ele diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Irmãos, por favor, quando os irmãos puderem, dediquem um tempo, nem que seja na Bíblia online, muitos escutam, né? Estão fazendo ali sua rotina, seja da casa, seja indo para o trabalho, seja o que for. Escutem, então, pelo menos, o Salmo 119. Ele é precioso, ele fala muito sobre esse tema que nós abordamos hoje aqui, estamos comentando com os irmãos de como agradar o coração de Deus. Ele tem vários versículos que vai falar o quanto é precioso, o quanto agrada o coração de Deus, os seus servos que o buscam, que guardam, principalmente guardam e obedecem os seus mandamentos, a palavra de Deus. Então, este capítulo tem aquele versículo muito conhecido dos irmãos, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O versículo 92 também me marca muito, se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E que maravilhoso esse versículo que a irmã Ana leu. Então não terei de que me envergonhar, que nós estávamos falando, né? Exatamente. Que o pecado, ele gera vergonha. E aqui a palavra está dizendo, se a gente andar nos preceitos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, a gente não vai errar. Deus vai nos guardar para a gente não errar, para a gente não pecar e a gente não se envergonhar, como está escrito aqui, ó. Eu então não terei de que me envergonhar. Exatamente, glória a Deus. Eu comentava com as minhas irmãs, nós sabemos, somos falhos, somos miseráveis, nós pecamos, nós falhamos, mas que nós não venhamos nos acostumar com o pecado. Ou aquela famosa frase que nós, com certeza você já ouviu, dizendo, perfeito, irmã Carol, perfeito é só Jesus. Na verdade, nós sabemos que sim, perfeito é somente Ele. Mas que Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida santa, justa, piedosa. Então, quando nós nos dedicamos, nós nos lançamos de uma tal maneira diante da presença de Deus, nós seguimos os seus preceitos, nós agradamos o seu coração, nós não temos do que nos envergonhar. Então, assim, o inimigo não acha uma brecha para nos acusar. Verdade. Então, é no nosso esforço ali para não pecar, para não desagradar o coração de Deus. Quando nós fechamos essa brecha, o inimigo, nosso acusador, vai falar o quê? Até comentei com as minhas irmãs, isso é uma filosofia muito profunda, né? Mas, por que não? Quem dera que o nosso único pecado fosse habitar nesse corpo de carne pecador. Pois nós só seremos perfeitos, como Jesus é perfeito, o dia que este corpo, né, nosso corpo, for transformado. Mas até lá, aleluia, quem dera o nosso único pecado fosse somente habitar neste corpo que não é o nosso, não é o que nós teremos quando formos transformados. Sim, até lá nós vamos ter falhas, muitas falhas sim. Mas que nós não venhamos achar que isso é normal, achar que, tudo bem, ou não tem mais jeito, uma mentira do inimigo. Usar como desculpa nas mentiras que nos atacam. Perfeito. A irmã Vitória lembrou de algo crucial, uma desculpa, né? Essas desculpas que nós damos. E nós separamos aqui,
eu espero que seja esse, pois nós colocamos somente as referências. 14 e 18. Também serve, mas nós temos um outro que fala especificamente, que é... Eu vou achar aqui para falar para os irmãos depois, que ele fala, sede santos como eu sou santo. Então imagina, Deus ele requer a santidade de nós. Imagina ser santo como Deus é santo. Como isso, irmã Carol? Será que Deus não está nos confiando muito? Se a palavra de Deus... Irmãos, eu tenho isso na minha vida muito, muito vivo e muito concreto. Para mim é 8 ou 80. Se a palavra diz que é. Não tem quem desminta. É. Então, se Deus está dizendo ali, sede santos como eu sou santo, é para nós vivermos uma vida santa, buscarmos a santidade. É fácil? Não! Claro que não. É uma negação da nossa carne, uma crucificação diária, nós negarmos as paixões do mundo e buscarmos a santidade. Então, nós vemos que Deus ele requer essa santidade de nós. E este versículo não é esse que eu acabei de citar, mas ele fala algo parecido. Romanos capítulo 14, versículo 18. Ele diz assim, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns com os outros. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Deus, ele se agrada de nós quando a gente está buscando a palavra dele, cumprir, né, a palavra dele, como o nosso líder fala, né? A palavra se fazer carne em nós, né? A gente viver a palavra, né? Andar naquilo que Deus tem deixado, porque a Bíblia é o nosso manual, né? É o manual do cristão, do crente, né? É isso aí. A gente tem que buscar viver e também a gente só consegue viver uma vida com Deus de entrega quando a gente escuta a voz de Deus. E para a gente escutar a voz de Deus, a gente tem que ter um coração humilde para escutar, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que a gente precisa mudar. E a gente só consegue se a gente tem essas práticas diárias, se a gente está buscando Deus ali com o nosso tripé, né? É verdade. E para a gente escutar a voz de Deus e que a voz de Deus venha ser clara na nossa vida. Para a gente entender aquilo que Deus quer para nós, né? E eu vejo que Deus ele se agrada de nós quando a gente está nessa busca de querer nos entregar e entender o que Deus quer para nós. Porque muitas vezes, já teve vezes na minha vida que eu escutei a voz de Deus. Jejua hoje, ora hoje, vai orar, e larga tudo, vai orar e faz. E eu vejo que é os cuidados de Deus nos levando, porque muitas vezes lá na frente a gente vai ter alguma luta, alguma batalha, vai ter, sei lá, N motivos aí para talvez até se entristecer, alguma coisa assim, alguma seta. Mas a partir do momento que a gente está entregue, está buscando a Deus, Deus vai nos direcionando. Seja uma porta de trabalho, né? Seja o curso da faculdade que você quer. Deus direciona as coisas. Mas a gente tem que buscar essa direção de Deus. Ter um coração humilde para escutar a repreensão de Deus, né? E quando a gente busca tá vivendo isso, Deus se agrada de nós. Sim. Quando a gente busca viver uma vida de obediência a Deus, né? Deus se agrada de nós. Aleluia. Exatamente, irmã Carol. É como nós falamos isso também no programa passado, lembrei do título completo, mas enchei-vos do Espírito Santo, está aqui no canal se você quiser assistir. Nós falamos, a irmã Ana deu um exemplo que a irmã Gladys trouxe, a nossa diaconisa Gladys Machado, trouxe em um estudo que Deus muitas vezes... nós, por exemplo, enxergamos até aqui. Né? Ela fez assim um exemplo com a mão. Enxergamos até aqui. Mas Deus, ele enxerga além do que está aqui. Então, eu vi esse exemplo também em uma imagem. Era um bonequinho que ele ia até um precipício, que ele via uma cerca. E ele não conseguia ver e entender que do outro lado dessa cerca havia um precipício. Então, era uma barreira que Deus havia colocado para proteger a vida dele. Então,
muitas vezes Deus, nós sabemos exatamente quais são essas barreiras de proteção que Deus coloca na nossa vida, para o nosso bem. Parece que nós esquecemos de todos esses cuidados de um pai. Porque ele é o nosso pai. Um pai não faz exatamente isso com o filho. Ele cuida, ele sabe, não, se ele fizer isso aqui vai dar um acidente, ele vai se machucar. Então eu vou proteger. O nenê quando é pequenininho, a gente vai colocar ali o protetor de tomada, para ele não colocar o dedinho na tomada. Eu enxergo além de uma tomada. Eu sei que se ele colocar o dedinho ali, ele vai levar um choque. Mas o neném não sabe. Então são essas medidas protetivas, de proteção, que Deus tem para a nossa vida, que nós possamos, meus irmãos, obedecer com alegria, com amor, com humildade. E nós sabemos que isso agrada e sempre irá agradar o coração de Deus. E agora, nós estamos quase finalizando este programa. Eu vou pedir para a irmã Tainê colocar um louvor do nosso irmão Ismael Mendes, que fala exatamente sobre este tema. Glória a Deus. Senhor, juventude, queremos louvar com este abençoado louvor que diz: dá-me um coração igual ao teu. Que você seja abençoado e seja transformado pelo poder da palavra do Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
Aleluia, glória a Deus. Dá-me um coração igual ao teu. Que hino precioso, que é exatamente o tema que estamos falando. Aleluia. Nós não podemos deixar de ler o chat, ver todas as participações dos nossos irmãos. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por cada um que está participando conosco. Também já peço que os irmãos não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esta programação. Glória a Deus. Está aqui conosco. Vamos ler desde lá o primeiro nome. Cadê? Esther Silva, glória a Deus. Calma Oliveira, glória a Jesus. Daniele Pereira. Fabiana Fleck, glória a Deus. A paz do Senhor, peço oração pelo meu esposo, que está baixado no hospital. O nome dele é Milton. Glória a Deus, iremos orar. Marla Tormes, glória a Deus. Conhece a irmã Vitória? Isso. É a nossa amada irmã, mãe da irmã Vitória. Glória a Jesus. Daniel Eckhart, acho que isso, não sei, nos cumprimenta com a paz do Senhor, lá de São Sebastião do Caí. Glória a Deus, Deus abençoe. Silvia Jardim, Catiúcia Cássia, que bênção de Deus, glória a Deus. Isabel Schmidt, glória a Deus, que saudade da nossa Bel. Deus abençoe, glória a Jesus. Vamos ver daqui de onde eu parei. A Isabel. Daniel Restelli, glória a Deus, paz do Senhor, Dani, jovem aqui da sede. Cláudia Eduardo, glória a Deus. Nossa amada ouvinte que está ao vivo e também pelo chat. João Carlos, paz do Senhor. Elisângela Nunes, glória a Deus. Kathleen Cruz. Também Lúcia Nunes Gomes, glória a Deus, nossa amada irmã, minha vizinha, glória a Jesus. Samara Graciele Castanho, a paz do Senhor, nossa irmã. Lá não é Bom Retiro, mas é perto, né? Eu sempre esqueço. Mas é perto de Bom Retiro do Sul, nossa irmã está sempre presente aqui nas lives, nos eventos, retiros conosco. Glória a Deus. Ieda Maria Soares de Almeida Pereira, nossa amada irmã Ieda, glória a Deus, ela nos cumprimenta com a paz do Senhor, amadas, glória a Deus pela vida de vocês, Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus pela sua vida, nossa guerreira, amada irmã. Ana Paula Tormes, glória a Deus, a família Tormes em peso aqui, ouvindo a nossa amada irmã Vivi. É o primeiro programa, acredito, né, irmã Vitória? Glória a Deus! Primeiro programa da nossa amada irmã aqui conosco. Que honra estar do seu lado no seu primeiro programa. Glória a Jesus. A nossa secretária da juventude, a irmã Victoria Adolfo. Glória a Jesus. Ezequiel Pinheiro, glória a Deus. Silvana Holanda, de Fortaleza. Glória Senhor, a Deus. minha colega da Escola de Missões. Glória a Deus. Paz do Senhor. Deus abençoe. Elivelton, paz do Senhor, da área Itajaí, Santa Catarina. Glória a Deus. Também temos aqui irmão Cauã, glorificando a Deus, nosso jovem da EFOR. Marcelo também está presente, glória a Deus, de Toledo, glória a Jesus. João Carlos, Michele Estigarribia, glória a Deus. Glória a Osório Deus. na escuta, que saudade de você, minha irmã, glória a Deus. A irmã Samara deixa um comentário aqui. Essas distrações nos privam de pensar nas coisas que vêm do alto. É verdade. Exatamente. Glória a Jesus. Lisélia César da Silva, paz do Senhor. Essa é uma amiga da família. Glória a Deus pela sua vida, que bom te ter aqui conosco. Anderson Gaspar, maravilha de Deus, área Leopoldina, na escuta. Glória a Deus, Deus abençoe todos os irmãos de Leopoldina. Mariana Vieira, paz do Senhor, irmãs queridas, paz do Senhor, Paz. glória a Deus. Anderson Santos, Jorge Wolff, glória a Deus. Daniela Wolff também, paz do Senhor, meus irmãos. Jaqueline Souza, glória a Deus. Diogo Ribeiro, paz do Senhor Jesus Cristo, peço vossas orações, amém. Vamos orar pelo Diogo, pela Gisele. Deus vai fazer a sua obra, glória a Deus. Alexander Wagner Reis, glória a Deus. Irmão Antônio Bombardo, glória a Deus, nosso colega ali do curso CETADEB, nosso curso teológico. Ana Eduarda Lazari, glória a Jesus, paz do Senhor, queridas. Paz. A nossa irmã que é cunhada da irmã Carol, glória a Jesus.
Aleluia, alguns pedidos de oração ali, estaremos orando. Glória a Deus. Camila Leonel, glória a Deus. Alice Nunes, Iris Mamani. Também aqui Tamara Sebastião, da área de Torres, glória a Deus. Também temos aqui mais uma saudação. Anderson Santos, Jimena Alberto. Glória a Deus. Esses são os nossos irmãos que estiveram presentes conosco. Nós agradecemos por cada um que tirou um tempinho para estar aqui ouvindo da palavra de Deus. E, infelizmente, o nosso tempo se foi. Esse é um assunto que nós poderíamos ficar horas e horas e horas e horas falando. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, vamos deixar o último versículo, então. A irmã Vitória, a Vivi, vai ler para nós em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Jesus. Esse é o versículo que nós falamos naquela hora. E que assim nós possamos ser todos os dias das nossas vidas, sendo santos como nosso Pai é santo e fazendo de tudo para agradar o coração de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E também deixamos o último versículo, que nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, eu espero que você que esteve presente conosco tenha acrescentado essas palavras, a palavra de Deus, tenha acrescentado mais ainda a sua fé e que tenha servido de edificação para a vida dos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós encerramos essa programação, então, com muita alegria. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E nós encerramos, então, com paz, oração e união. Que Deus abençoe. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente.